Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Eu vou dar um bom dia para vocês. Vocês dão um bom dia assim como quem comeu bem hoje, viu? Bom dia! Bom dia! Aquele bom dia cheio do Espírito Santo. Aleluia! Gente, convido a vocês que estão aí ouvindo a palavra de Deus, que participe desse momento de unção nas nossas vidas, unção coletiva, onde nós podemos provar do amor de Deus, do carinho dele para com as nossas vidas. Convido a você a estar sempre conosco, né? Com certeza essa ministração agora não está sendo ao vivo, né? Ela vai ser subida lá depois, vai ser conectada. E eu convido a você sempre estar ligado à nossa igreja, ao nosso corpo. Amém? Quero agradecer aqui essa galera. Calma, meu filho, fique sentadinho aí um instantinho. Calma, meu irmão. Nós não vamos lanchar agora, nós já lanchamos. Queria agradecer a todos vocês, o Thales aqui que está conosco aqui, congregando com a gente, né? Glória a Deus por isso. Joãozinho, uma bênção de Deus. Olha aí essas duas, as de casa, né? A Tico-Tico e a Reco-Reco. Sempre tá ali, né? Todo tempo servindo ao Senhor. Nosso amigo Paulo. E o nosso amigo Marcão tá estreando aí na bateria, toda mixada, bateria, viu, irmãos? O negócio agora estão tudo com ponto e tal. Tudo com ponto. Depois que eu botar as vírgulas e os pontos e dois pontos, aí vamos ver como é direitinho o negócio, né? Mas eu quero agradecer a vocês são bênçãos na minha vida, todos vocês. E só declaro avanço para a vida de cada um. E novos músicos chegando aqui, né? Para que a gente possa avançar. E orar para que o David volte, né? Para ele ficar no banco, né? Glória a Deus. Obrigado, gente. Aleluia. Vocês são bênçãos. O batera, depois que come, ele fica melhor, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, nós vamos estar falando um pouco ainda de firmados na verdade, firmados na palavra, que estávamos ministrando culto passado. Nós estamos aqui para dar uma continuidade, né? Ficou algumas coisas e nós vamos estar dando alguma continuidade aqui. E nós estávamos falando um pouco, irmãos, de nós pegarmos firmes naquilo que já temos ouvido, né? E nós falamos de estar firmes na palavra, firmes na verdade, nas palavras ministradas por todos os ministros que passam aqui, pelo aplicativo também do nosso Verbo da Vida. Eu queria que você, que ainda não tem o aplicativo, você possa abrir lá o aplicativo do Verbo da Vida. Tem várias ministrações. Quem também já fez o Rema, nós temos lá o Alumni, né? Aluminais. Então, você tem lá, você abre, você tem todas as ministrações do Rema, você pode se reciclar, você pode avançar na visão do ministério, tá bom? Então, gostaria que você estivesse sempre ouvindo palavras, músicas que declaram a palavra, falam a palavra. Nós temos também um aplicativo do Verbo da Vida, né? Verbo FM, que é direto, irmãos, músicas que podem elevar o nosso acervo espiritual, né? De fato, uma música, ela conduz de alguma forma interessante e é bom você estar ouvindo as músicas que sempre estão saindo na FM Verbo. Muito bom. Tem palavras, tem ministrações e nos edifica muito, tá certo? Sempre esteja, irmãos, gastando o seu tempo. Se você não tiver, quando eu estou falando aqui, firmes na verdade, nós podemos fazer algumas escolhas interessantes. É deixar as coisas aleatórias da vida, os TikToks da vida, sabe? Você até tirar TikTok, capes, não sei o que vier, né? Você já tira. Às vezes, quando manda algumas coisas para mim, como eu tirei, eu nem escuto, nem vejo. Então, quando a gente vai ver um, aí vê outro, aí vê outro, aí vê outro, aí você fica 1 ou 2 horas linkado naquilo, deixa de ler um bom livro, deixa de orar muitas vezes, né? E às vezes a igreja fica capenga mesmo porque não vive uma vida
de leitura bíblica, não enche o seu espírito da palavra, a sua alma não é transformada todos os dias. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa alma, a nossa mente precisa ser transformada todos os dias. Ela precisa ser alimentada pela palavra, tá certo? Pode ser eu, pode ser você. Se nós nos afastarmos disso, irmãos, nós vamos possivelmente andar pela carne. Mas nós não somos desses que andam na carne. Nós andamos pelo Espírito. Nós andamos de uma forma poderosa em Deus, tá bom? Então, assim, nós estivemos falando sobre essas coisas, estarmos tomando atitudes, tomando posicionamentos, né? Teve um momento lá que eu falei sobre tomarmos um posicionamento diferente. Eu até falei, quando nós estamos nos posicionando, visto que já foi dado a instrução de andarmos em fé, as coisas tomam um rumo diferente. Mesmo que as coisas estejam difíceis, se mostrem difíceis, Abacuque que viu todas as coisas acontecendo, ele ficou um pouco frustrado. Mas aí depois que ele viu tudo o que estava acontecendo, ele pôde escolher falar outras coisas. Por exemplo, ele disse assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja mais gado, mesmo que aconteça todas essas coisas e tudo esteja aparente dessa forma, ele se levanta e diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Foi isso que nós lemos domingo passado. Então ele tomou um posicionamento diferente. Amém, irmãos? Apesar dele ter sido frustrado por algumas coisas, ele resolveu se posicionar. Irmãos, ele tinha só o Espírito sobre, e agora nós temos o Espírito dentro. Há uma unção operando agora dentro de nós. E aí, irmãos, é que nós temos que tomar posicionamento mesmo diante das circunstâncias. Amém? Você está comigo? Amém? Então, nós sempre temos que estar tomando posicionamento. Então, nós vemos isso lá. E aí, no versículo 19 do capítulo 3 de Abacuque, Abacuque 3, versículo 19, você pode colocar aí, diz assim, ele fala assim, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha só, me fará andar sobre as minhas alturas. Isso era uma pessoa que tinha um Espírito sobre. E agora nós somos aqueles que temos o Espírito dentro. E Ele não nos fará andar em altura. Você acha que o Espírito Santo estando dentro de nós, comunicando com o nosso Espírito, nós não podemos andar em outros pavimentos, em outras realidades, em níveis do próprio Deus? Amém? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele vai à profundeza de Deus. Então, ele adentra a profundeza de Deus. Então, ele conhece o profundo de Deus. Aí, ele habita em nós, no nosso espírito, que conhece a nossa própria profundeza, as nossas necessidades. Então, ele se junta com o nosso espírito. Irmão, nós passamos a ter uma força muito maior do que nós poderíamos ter. Amém, irmãos? No natural, nós teríamos força A. Mas no sobrenatural, com a ajuda do Espírito dentro de nós, nós não temos só a força A, nós temos a força A elevada à potência do sobrenatural. Olha que coisa maravilhosa. É você ter uma circunstância complexa e você passar a orar, chamar da unção, usufruir da unção, e o Espírito Santo te revelar, te orientar, fazer mudar alguns posicionamentos, e você vai estar, de fato, recebendo do próprio Espírito orientações, direções para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família, para o seu negócio. Amém, irmão? Você está comigo? Aleluia. Diga assim, a unção que está em mim é poderosa. Aleluia. E aí, irmãos, logo após, nós estávamos falando exatamente que Abacuque, ele resolveu ali estar funcionando na lei superior, uma lei superior que nos leva a uma vida superior. A lei superior, que é a lei de Deus, nos tira do inferior, nos tira de baixo e nos leva para onde Ele está. Você está comigo? Amém?
há uma probabilidade, irmãos, de algumas pessoas receberem a Cristo, nascerem de novo, mas não desfrutar daquilo que de fato ela é, porque ela ainda tem a síndrome da miséria, a síndrome da religiosidade, o síndrome de você não estar, de fato, entendendo que você é a justiça de Deus, mas que você vive uma vida ainda impura, injusta, todos os dias você pedindo perdão, perdão, Senhor, sou um dos maiores pecadores, ainda não entendeu que Deus te tirou de lá para te levar à altura dele. De fato, irmãos, hoje, se nós não tivéssemos em uma situação purificada em Cristo Jesus, como nós poderíamos ter a presença dele? Então ele nos purificou, pagou o preço que era para pagar sobre nós, para nos deixar em condição de estarmos em comunhão com ele. Você está comigo? Você está aqui ainda? Então ele te convida para sair das leis inferiores para uma lei superior. Uma lei inferior estava aparentando para Abacuque, mostrando as dificuldades. Aí ele disse, não, tudo bem, eu estou muito triste com isso aqui, mas peraí, mesmo que aconteça isso ou aquilo, mesmo que esteja acontecendo A ou B na minha vida, ele dizendo, eu resolvo agora, eu resolvo exaltar o Senhor, o Deus da minha salvação. Ele sim vai me fazer andar nas minhas alturas. Aleluia. Irmãos, Deus nos convida não para você não subir de nível aqui, né, irmão, você ser o bichão, não. O subir de nível aqui é você sair de uma situação de miséria, de coisas que lá de baixo inferiores, e é passar a viver uma vida superior em Deus. Amém, irmãos? Essa vida superior não é uma soberba, irmãos. Essa vida superior é uma vida em Deus, com Deus. Você está aqui? Amém? Então, lei superior nos leva para uma vida superior. Se você está achando que a sua vida está medíocre e você ainda não se apossou, correu para pegar, como deveria pegar a palavra de Deus, para você ir para o nível que o Senhor está. Amém? Se nós não éramos filhos, agora nós passamos a ser filhos, então nós temos direitos poderosos para as nossas vidas. Você está comigo? Posso ouvir um amém? Aleluia! Então, queridos, eu gostaria que você visse comigo aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 6, ele vai dizer assim: agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, e instituída com base em superiores promessas. E aí essa lei que nós entramos agora, a lei do amor, nos leva para esse nível superior, irmãos. Nós não podemos andar nada mais, nada menos do que esse nível superior, em uma superior aliança, onde nós temos direito de paz, de alegria, gozo no Espírito Santo, podemos ser embriagados pelo Espírito, podemos nos apegarmos à cura. Sabe, irmãos, nós não podemos estar olhando como frustração as coisas que acontecem. Elas podem chegar na nossa vida, mas com certeza, na posição que nós estamos, nós tomamos uma outra atitude. Amém, irmãos? Nós não vamos deixar com que as coisas, com que as palavras, com que o mundo, com que as circunstâncias venham nos sufocar, mas nós subimos assim como a águia, subimos além das tempestades, e a águia vai para cima das nuvens e ela desce, quando as nuvens passam, ela desce tranquilamente, sem problema nenhum. Você está comigo? Aleluia, por isso que o Senhor nos compara como uma águia, né? Subirão e não se cansarão, não se fadigarão. Aleluia, aleluia. Quem são aqueles que não se fadigam? Vão subir além das dificuldades, porque você está em Cristo, irmãos. Nós estamos em Cristo Jesus. Você está aqui? Aleluia. Na verdade, irmãos, são duas leis importantes que eu queria falar com você agora nessa manhã. Existem duas leis, a lei natural e a lei espiritual. A natural são as que dizem respeito à termodinâmica, à forma de como se dirige todas as coisas na Terra, como é formado, uma coisa transformando umas nas outras. Não vamos entrar nesse detalhe, mas são as naturais. Ao movimento e à gravidade, por exemplo. Todas essas coisas são coisas naturais, leis naturais, que a gente sabe que tem as leis naturais, mas também existe a lei espiritual, são as que nós encontramos na vida e na Bíblia, e uma delas, irmão, é exatamente o livre-arbítrio. O homem podia escolher obedecer ou não,
No entanto, o resultado dessas escolhas foi estabelecida uma lei. Qual a lei? A vida e a morte. A vida e a morte. É tanto que lá com Adão, ele falou todas as coisas. Olha, se você fizer tudo isso aqui, tem vida. Lá está ali, tudo que você vai comer ali, a árvore da vida, as coisas, vai ter vida. Mas tem essa árvore aqui que você não vai poder comer, porque você vai entrar em uma outra situação que não é para você entrar. Irmãos, é tão mais fácil obedecer sem murmurar? Alô? Amém? Às vezes é tão difícil, irmãos, obedecer um comando. Obedeça o comando, irmãos, sem resmungar. Seja submisso. O lugar da submissão é o lugar mais tranquilo que você pode estar, independente de. Porque às vezes você pode ultrapassar esse limite sem querer dizer assim, a mesma síndrome de Satanás. Por que do engano? Por que você não pode comer essa árvore? Ei, se você árvore, você ia ver o que ia ser bom para você. Hã? Ia ser bom para você, entendi. Ia ser bom para você. Amém, irmãos? Então tá, a lei está estabelecida mais ou menos assim, a lei espiritual, entre a vida e a morte. A vida, o estado inicial, onde tudo começou. A morte é o resultado inevitável à desobediência. Então, a desobediência, irmãos, então veio em si a morte espiritual. Você está comigo? Amém? Espiritual, que também é, irmãos, a separação de Deus. A separação de Deus. Amém, irmãos? Você morre espiritualmente, você se separa de Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, algumas pessoas que não adentram a presença de Deus, não oram, não buscam a palavra, até receberam a Cristo, mas as suas atitudes, elas são contrárias àqueles que nasceu de novo. Então, isso praticamente nos deixa entender que essa pessoa está morta espiritualmente. É necessário reviver, é necessário nascer de novo. Muitas vezes, muitas pessoas estão na própria igreja, vindo para os cultos, mas não nasceram de novo. Estão mortas espiritualmente, não estão se deliciando da palavra, não estão com aquela sede da palavra. Irmãos, quando nós recebemos a Cristo e nascemos de novo, nós temos aquela sede por Deus, sede por ouvir a Deus, sede por ser conectado por Deus, sede por ouvir a voz dEle. Amém? Sede da unção. Sabe, o que faltava no ser humano foi preenchido pelo Espírito. Ele dando ali a consolação, ele preenchendo as nossas vidas. Irmãos, se algum de nós, se algum que recebeu a Cristo, está se sentindo sozinho, solitário, sabe, com peso, eu te peço em nome de Jesus, recova a unção que já está em você. Recova a unção que está dentro de você. Porque não há probabilidade, irmão, de você ficar numa situação contrária, a não ser uma situação de alegria, de prazer, de gozo no Espírito Santo. Você está comigo? Amém? Então, nós chamamos aqui, nós conclamamos aos nossos irmãos a viver uma vida não medíocre, não abaixo daquilo que Deus já chamou para nós sermos, para nós estarmos e posicionados. Amém, irmãos? Então, a desobediência faz isso. A desobediência faz com que você, seja ela qual for, irmão. E isso é muito sério. Seja ela qual for. Talvez você diga assim, não, eu sou obediente, mas você só obedece quando primeiro você retruca. Você só obedece quando primeiro você, não devia ser assim, por que é assim? E por que... Irmãos, obedeça, simplesmente obedeça. Amém? Você está comigo? Aleluia. Simplesmente obedeça. Seja fiel à palavra, seja fiel aos seus líderes, seja fiel aos seus líderes no seu trabalho. Amém? Seja fiel. Você não pode concordar com as coisas do mundo. Se tiver alguma coisa do mundo que vai ferir a sua comunhão com Deus, você chega muito claro e diz assim, olha, até aqui eu te obedeço, daqui para cá não. Eu vou te tirar da lista do trabalho, você vai ter que procurar outro emprego. Amém. O Deus que eu sirvo, Ele é fiel para me dar algo muito melhor do que isso aqui. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Então nós temos que nos posicionar nessa lei espiritual. Numa lei espiritual. Então quando nós nos separamos de Deus, irmãos, a morte espiritual ela é certa. Ela é certa.
Algumas pessoas decidem a viver uma vida diferenciada, uma vida separada de Deus, decidem viver uma vida em prostituição, em mentira, em adultério, e achando que Deus está presente. Ei, irmão, tenha cuidado. Deus não está lá. O irmão, esses dias um irmão perguntou para mim e disse assim: pastor, eu fui guiado por Deus para fazer as coisas. Eu digo, foi mesmo, foi. Eu fui guiado. Aí então ele pegou depois e disse assim para mim: mas pastor, se não tivesse sido guiado, aí eu questionei a questão do guiado dele. Aí o irmão disse assim para mim: se não tivesse, irmão, sido guiado, por que as coisas foram facilitadas para que eu fizesse isso aqui? Eu disse: estava até te elogiando porque você disse que estava sendo guiado. Mas, irmãos, nós não somos guiados porque as coisas foram facilitadas para nós. Porque o Satanás, ele pode vir com sapatinho de lã, com as coisas altamente facilitadas para você. Amém. Então, nós precisamos estar observando essas coisas, né? Estamos estar linkados, porque mas eu conheço casamentos de pessoas que eles estão bem. Aí foi a outra pergunta: eles estão maravilhosos, são pessoas maravilhosas, não tem Deus lá? Eu digo: rapaz, tem pessoas que trabalham com espiritismo, com macumbas, com outras coisas, com outras que não têm muita ligação com Deus e vivem bem. Não quer dizer que Deus está ali presente. Tem pessoas que nem conhecem Deus e vivem uma vida boa, com um bom relacionamento que nem os crentes têm. E Deus não está lá. Porque, irmãos, casamentos, na verdade, são duas pessoas comuns vivendo coisas incomuns, que eles vão estar trabalhando, se ajustando, e qualquer um pode fazer isso. O meu carro é um carro de crente, mas se for um incrédulo dirigir, vai dirigir do mesmo jeito, da mesma coisa, e se ele for bem direitinho na lei do trânsito, não vai levar nenhuma multa, vai ser tudo bem. Não significa que Deus esteja com uma pessoa que não nasceu de novo lá. Amém, irmãos? Então, na verdade, nós precisamos entender que Deus, ele de fato precisa estar aqui em nossas vidas. Ele vai direcionar a sua vida. As leis espirituais te levam para um lugar diferenciado. Não são as leis naturais, porque as leis naturais podem te enganar. Como o irmão falou, tudo foi propício, está tudo aqui, coisas de 7 mil, de 10 mil aconteceram para eu resolver isso aqui, mas você tem certeza que foi direcionado? Mas foi tudo facilitado, irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. Aparece um garotão, uma garotona, você olha para o garotão e diz assim: meu Deus, que coisa de outro mundo. Irmão, é de outro mundo, tenha cuidado. Que pode ser do inferno mesmo. Né? Pode ser do inferno. Eu conversando com a Rosana disse: pastor, Deus me deu tanto livramento. Eu digo: eita, Jeová. Aleluia. Conversando com a minha esposa, ela disse também: foi tanto livramento que Deus me deu. Deus me deu você, meu irmão. Você é trabalhoso, meu filho, mas Deus me deu muitos livramentos. Quer dizer que o negócio ia ser pior, irmão. Mas quando nós trazemos para nós, quando nós saímos da condição inferior e vamos para uma lei superior de Deus, nós vamos desfrutar dessa lei, os dois, com todas as diferenças. O problema é nós não termos indiferenças, mas diferenças todo mundo vai ter. São duas pessoas comuns vivendo coisas incomuns um do outro. Só isso. Amém, irmãos? Aí se você trouxer Deus, se você sair da sua situação de mediocridade e entrar numa lei superior, você vai ver coisas poderosas. Você se posiciona. Você olha para o seu marido, olha para a sua esposa e diz assim: nunca vai acontecer. Isso aí começa. Né? Mas se você olhar e dizer assim: meu Deus do céu, eu exulto no Deus da minha salvação, e Ele me fará andar com meu maridão, com a minha mulherzona, em lugares altos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa as coisas que estão acontecendo agora, não, irmão. Você precisa olhar onde você está, que posicionamento você vai ter diante das circunstâncias. Amém? Permanecendo firme, irmãos, na palavra, firmeza na palavra. Amém?
Então, sabendo que a obediência traz vida, fala comigo, traz vida. E a desobediência traz morte. E com consequência disso, a morte espiritual, irmãos. Só que o que aconteceu com Adão. E eu não quero que aconteça, irmãos, com nenhum da igreja. Que todos vivam uma vida boa, perfeita, agradável, desfrutando. Sabe, a Leninha impactou aqui a igreja, né? Quando diz, é igual a cachaça e todo. Isso, meu Deus do céu. Cachaça? É, porque a Bíblia diz que não embriagueis com vinho, mas se embriague com o Espírito. Ela queria dizer que a mesma sensação que você poderia ter na carne, pode ter no Espírito. Se embriagando das coisas do Espírito. Porque quem vive nas coisas do Espírito está exatamente em um nível superior, em uma lei superior. Amém? Porque nós vemos em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 2, ele diz que a lei do Espírito de vida já nos livrou da lei do pecado e da morte. Diga assim, não existe morte na minha vida, é só vida. Diga assim, eu tenho vida e vida em abundância. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. E é essa lei, irmão, que me rege. Fala comigo, a lei do Espírito de vida é que me rege. Irmão, nós estamos no outro nível por causa disso. Não é soberba, não. Não é você ter dinheiro no banco e sair olhando para o outro assim de baixo, não. Tu nem tem, ó, o tênis que eu tenho, ó. Não é isso aí, não, irmão. Porque pode vir de chinela, de alpergata, como diz o menino. Alpergada furada. E ela pode estar andando lá em cima, ó. Desfrutando. E quando ela descobrir que ela pode falar e dizer assim, essa minha chinela aqui não vai ser mais essa aqui, essa minha chinela vai ser uma outra, eu declaro em nome de Jesus, coisas chegando, dinheiro chegando, eu estou numa situação superior, de superiores promessas, eu estou em uma aliança superior. Amém, irmão? Você está comigo? Aleluia. Quando nós descobrimos essas coisas, irmãos, nós mudamos de nível. Amém? Aleluia! Deus está em um nível elevadíssimo e nos convida para estar com Ele. Irmãos, Deus não está num nível elevado e diz assim, ó, não quero que vocês fiquem tudo aí, porque vocês são dependentes. Não é nem partido político, e quanto mais pobre você tem, mais você tem. Aí você dá uma dentadura, opa, o dente está mole, manda o dente lá, bota uma chapa. Quantos se lembram disso? Bota uma chapa. Mas dão implante não. Você acha que dão implante? Você acha que dá implante que eu vou mandar arrancar esses belos dentes aqui e dou um grau? Né? Amém? Dão não. Implante a 30 mil, 50 mil, 60 mil, irmão. Amém? Mas Deus não é assim. Deus não quer as coisas boas para Ele e ver os filhos na miséria. Não. Deus viu a galera na miséria e diz assim, ei, vou te trazer para cá. Aí nos trouxe para um outro nível, um nível superior, de uma lei superior. Diga assim, eu estou acima com Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Você se alegra comigo, irmãos? Eu quando começo a ministrar sobre essas coisas, ou meditar nessas coisas, eu fico feliz, irmão. Porque eu não valia uma cibazol, irmão. Não valia um sorrisal estragado. Tudo que era ruim era a favor de mim em toda situação. Além de eu já trazer um pecado de Adão, que veio o pecado sobre mim, a desgraça estava lá, todo tempo todo. Ninguém dava valor para nada. Esse aí vai dar em quê? Aí eu digo assim, ei rapaz, quando eu descobri que eu fui filho, que eu sou filho, que eu fui trazido para perto do Pai, e eu estou acima com Ele, meu irmão, você pode até falar o que quiser de mim, nem vai me atingir, porque eu estou acima, irmãos. Aleluia! Então, assim, ó, Deus está deixa eu ver aqui de novo. O microfone meio falhando aqui, às vezes me dá uma atrapalhada. Deus está em um nível elevado e nos convida a estar com Ele. Eu li aqui no primeiro tempo do nosso momento de comunhão sobre Isaías, capítulo número 58, número 55, versículo 8. Que diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha o nível que ele está. Ele está dizendo que não são. Beleza? Versículo 9, ele diz assim, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos muito mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, só que quando nós chegamos nessa primeira parte, irmão, muitas pessoas, até eu mesmo há muito tempo atrás, desde pequenininho, com os meus pais, com as ministrações que aconteciam para as nossas vidas, nós ficávamos muito isolados disso. Um Deus que está longe, um Deus que Ele é o soberano e nós não conseguimos chegar perto. E aí nós começamos agora a entender que somos filhos e que fomos feitos justiça de Deus e que agora nós podemos adentrar o trono da graça pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? E tudo isso vai fazendo uma mudança. Mas o próprio Deus, na dispensação do que Ele falou isso aqui, Ele diz assim, porque a chuva, assim como a chuva desce e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha só, está falando da chuva. Ele diz assim, assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ele está dizendo assim, ó, a água vai chegar lá, a água vai produzir, vai fazer o que tem que fazer e não volta para o céu, a não ser que tenha feito o que tenha que fazer. Então, ele fala a mesma coisa. É assim a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Sabe o que Deus está dizendo como resposta? Ele está dizendo assim, eu estou nesse nível, meus pensamentos são altos, mas pela minha palavra, com a minha palavra, eu quero que vocês conheçam os meus pensamentos, esteja dentro dos meus pensamentos, da minha vontade, trago você do nível inferior para um nível superior aonde eu estou. Você está comigo? Então, por meio da palavra, nós saímos do nível inferior e nós vamos para o nível superior. Nós estamos com Ele acima de todo principado. Olha que coisa poderosa. Acima de principado, potestades, dominadores, os olhos dos demônios, os satanás, tudo. Nós estamos acima em Cristo Jesus. Aleluia. Essas verdades, irmãos, o diabo não quer que você saiba, não. Essas verdades, elas não, isso é só para o pastor. É só o pastor que impõe a mão. Não, não. Você conhece a palavra, você desfruta da palavra e vai ter essa comunhão com o Pai. Mesmo porque agora, irmão, o Espírito Santo de Deus, uma unção do Santo está em você. E agora você pode ter a comunhão. E agora você pode ter a comunhão com o Espírito de Deus, sendo ensinado a todas as coisas. Eu creio que muitos daqui que estão ouvindo, talvez pela primeira vez, esses assuntos, está dizendo, poxa, e é dessa forma? É desse jeito. Você precisa mudar a sua forma de agir. Você precisa se interagir na palavra. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas teve um irmão que chegou para nós e disse assim, eu não gosto de ouvir as cartas paulinas, eu gosto de ouvir só Jesus. Amém, irmãos? Eu também, eu gosto de ouvir o Espírito Santo, eu dou maior valor ouvir o Espírito Santo, ouvir as palavras de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o mesmo Espírito que estava operando em Jesus, operou em Paulo para os gentios e trouxe uma palavra poderosa para a igreja. E as pessoas que não se adentram ensinamentos que o Espírito Santo trouxe para a igreja através de Paulo, eles estão meio capengas. E o resultado das pessoas, irmãos, é triste, é um resultado de decadência, é um resultado de morte espiritual. Tem uma coisa que o apóstolo Paulo fala que eu não vejo ninguém falando lá. Ele diz assim, se foi prostituição, adultério, alguma coisa, o que é que ele diz? Fuja. Ele não diz assim, vá orar por ele. Ele diz, fuja, fuja. Amém, irmãos? Sabe, quando as pessoas não passam pela unção, irmãos, nós não podemos desperdiçar as unções que foram reveladas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ele está dizendo assim, a minha palavra é como uma chuva que desce e ela vai lá e faz o que tem que fazer. Aí você pega o Novo Testamento, absorve, come esse Novo Testamento, vive o Novo Testamento, depois você dá uma olhadinha lá no Velho, que o Velho foi exatamente para que o Novo acontecesse, né? Foi uma passagem, foi mostrando o que ia acontecer. Mas você se apodera daquilo dali, do Novo Testamento, e depois, irmãos, vai olhar o Velho Testamento com a ótica de quem você é no Novo. Que você é uma nova criatura, você está vivendo na graça, e agora você vê de uma forma diferenciada.
Aí dá uma olhadinha no Velho Testamento, Deus usou assim esse irmão, Deus usou assim esse profeta, meu irmão, agora a unção está dentro de mim, e eu posso fazer algo muito mais poderoso, o próprio Espírito fala comigo, a palavra fala comigo, eu me envolvo com a palavra, e eu estou indo para um nível de uma lei espiritual, uma lei da vida, amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia, glória a Deus. Efésios, olha como é interessante isso aqui. A gente vai ler uns versículos e você vai trazer isso para você, tá bom? Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 3. Aleluia. Efésios 2, 3. Ele diz assim: entre os quais, antes de eu falar isso, eu quero te trazer uma atençãozinha. Há um tempo atrás, irmãos, há uns 30 anos atrás, eu comecei a prestar atenção nos verbos, os verbos na palavra, os verbos. Eu sempre prestava atenção aos verbos. E há um tempo, logo quando eu comecei o meu pastoreio, eu observei que em Romanos, não precisa abrir não, em Romanos capítulo de número 2, versículo 3, se eu não me engano, ou é 2, ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E aí eu comecei a me lembrar que, na época, que o meu professor de português tinha falado que esse verbo era imperativo. E o verbo imperativo era para você chegar lá a fazer. Ide, pregar o evangelho. Não é ide, outra pessoa, é você. Ide e prega o evangelho. Então você vai e come, tá certo? É imperativo. Então eu comecei a observar algo nos verbos imperativos. E ele diz assim: transforme-se, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos como? Pela renovação da mente com o quê? Com a palavra. Então os verbos foram fazendo eu entender muitas coisas da palavra, e às vezes, muitas vezes recorrendo ao original para ver como é que funcionava. E sempre isso foi muito bom. Uma vez que eu estava ministrando, eu via muitos ministros falando sobre aquele versículo primeiro de Gênesis para o segundo, explicando a explosão do mundo. Eu sei lá o que acontecia. Eram umas ministrações mirabolantes. Eu quero ser um pregador dessa forma. Eu quero ser um pregador. Eu quero pegar uma palavra e pregar uma palavra, criar. Eu vou trabalhar aqui para fazer uma ministração show. Era assim que funcionava, né? Às vezes, irmãos, às vezes nós queremos fazer algo com a nossa força e sem a unção de Deus não funciona, né? Quando eu comecei a querer fazer aquilo dali, aí a unção de Deus pegou de um jeito e eu fui entender o que era o verbo criar, e no original lá está lá bará, fazer do nada. Aí eu digo: rapaz, tem um negócio invocado aqui, fazer do nada. Quer dizer que Deus criou a terra, né, os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra, criou. Eu queria pregar sobre esse lance do criou, porque eu estava impressionado com os verbos, né? Então eu descobri que era bará, fazer do nada. E aquilo ali me chamou a atenção, assim, de uma forma poderosa. Cara, Deus fez do nada. Depois Ele faz a nós de algo que já foi feito. E eu disse assim: criar de novo. Aí eu fui lá no bará de novo. Ele disse: tanto é fazer do nada, como de alguma coisa que já tem, refazer. Eu digo: poxa, que vida. Aí depois ele diz assim: Ele fez o homem e a mulher, criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Ele diz: não acredito. Quer dizer que eu também posso fazer nada. Não tinha nem feito o rema ainda, Wilson. E depois eu comecei a entender que aquilo que eu creio, eu posso fazer o mundo da minha existência, trazer a existência aquilo, no meu mundo aqui dali, o que fala, eu posso criar, eu posso refazer. Eu tenho a mesma, sabe, DNA de Deus, eu sou filho dele, eu sou parecido com ele, sabe, o que eu falo, crendo, vai acontecer. Jesus disse isso. Se tu crer no coração e não duvidar naquilo que você diz, já é. Amém? Eu fiquei impactado, eu vim fazer o rema e isso fez assim uma revolução poderosa na minha vida, né, irmãos? E agora a gente dá uma atençãozinha agora para o mais, uma conjunção que é interessante, que eu queria que vocês prestassem atenção onde essa conjunção é aplicada e você trazer para nós, para nossas vidas. É como assim, é como se nós
estivéssemos numa situação inferior, aí o mais diz assim, eu te trouxe para a superior. Amém? Queria que você tivesse esse entendimento nessas leituras que nós vamos fazer agora. E aí nunca mais, irmão, você vai viver uma vida inferior. Sempre numa vida superior em Deus, em uma lei superior, na lei do Espírito de vida. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz assim, entre os quais todos nós também antes, fala comigo antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, olha aí, éramos, o verbo está no passado, nós éramos por natureza, o que, irmãos? Filhos da ira, como outros também são. Versículo 4, mas, olha lá o mas, olha, mas, fala comigo mas, você nunca vai esquecer esse mais, depois de hoje. Todavia, no entanto, mas, nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, nós pecávamos nos nossos pensamentos, andávamos com desejo da nossa carne, mas, fala comigo bem forte, foi muito fraco. Deus, aleluia, olha como começa o resgate, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus por isso, irmão? Eu estou acima. Aleluia! Ele nos tirou da condição de miséria e nos levou para uma condição confortável, desfrutando das coisas maravilhosas do Espírito, da lei superior, da lei do Espírito de vida. Amém, irmãos? Aleluia! Eu me alegro com isso, irmãos. Meu Deus do céu, eu começo a imaginar essas coisas, eu digo assim, isso é problema, será resolvido. São problemas tão difíceis, irmãos. Sabe que a gente olha assim e pela forma natural não vai acontecer. Mas existe uma lei espiritual trabalhando em nós, no nosso espírito. Existe o próprio Espírito trabalhando, intercedendo ao nosso favor para que nós andemos de uma forma correta. Você está comigo? Amém, irmãos? Aleluia. Eu queria abrir Samuel, aí que você abrisse comigo, Samuel, capítulo 30, versículo 6. Isso aqui já na velha aliança, para você entender também, irmãos. 1 Samuel 30, verso 6. Para você entender que lá também o Espírito era sobre, mas era a dispensação que ele estava. E, gente, não importa. A lei superior estava desde o início até aqui. Desde o jardim do Éden até agora. E agora é melhor que a lei do amor. Amém, irmãos? Veja só. Davi muito se angustiou. Diga assim, o homem se angustia. Porque o povo falava de apedrejá-lo. Irmão, alguém já quis te apedrejar, você saindo da igreja, saindo de um canto, ir para casa, ir para o trabalho. Alguém, peraí que eu vou te apedrejar. Peraí que vai ser muitas pedras. Não, né? Às vezes eu fico comparando agora algumas dificuldades nossas, que achamos que é muita, e olhando para essa daqui, olha para de Paulo, que foi apedrejado até ser dado como morto. Alguns dizem que ele foi até morto e ressuscitou, né? Aleluia. Aí assim, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí ele diz, todavia, ou seja, mas, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eu não sei se você entendeu. Eu sei que muitas coisas se levantam, muitas coisas querem nos deixar para baixo, deixar numa condição lá embaixo, mas a gente olha para o Senhor e se fortalece nele. Apóstolo Paulo, ele diz assim, fortaleceis no Senhor deixa eu me lembrar aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Irmãos, vai acontecer, mas como é que eu me fortaleço? Com a espada do Espírito, o escudo da fé, fortalecendo, sendo revestido dessas coisas. Amém? Para quando o dia mau chegar, você está pronto, tá bom? Então ele diz assim, mas Davi, toda a vida, se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Vamos abrir aí João capítulo 16, versículo 33. Aleluia. Aleluia. Abriram? 16:33 diz assim: porque o salário... versículo 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o que, irmãos? Boletos. Ou não tem? Tem ou não tem? Ele chega ou não chega? Você está em casa, irmãos, não tem nada, faltou tudo, mas tem um cartão lá. Aí você diz, passa-lhe o cartão. Aí você tem que rir mais ainda quando ele chega. Quando ele chega é que você tem que rir mesmo, né? Assim, pai, tá tudo resolvido, vai dar certo. Tá tudo pago. No mundo tereis aflições, mas olha aí a conjunção de novo. Tem de bom ânimo, não é isso? Eu venci o mundo. Se ele venceu, eu também sou mais que vencedor. Paulo diz assim, que nós somos mais que vencedores, aonde? Em Cristo Jesus. Aleluia. Você está comigo? Você está entendendo até aqui? Amém. Ele nos tira, esse mais, irmãos, nos tira da situação de tribulação, de aflição. No mundo tereis aflição, mas eu venci. Aí, se tu venceu, eu também sou mais que vencedor. Você pode dizer comigo, se Jesus venceu, eu sou mais que vencedor. Ele pagou minha dívida, me tirou do pecado, me deu uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de curado. Sabe, irmão, quando alguma coisa chega assim para a minha vida, para o meu corpo, eu detecto o que aconteceu, eu dou uma risadinha dele. Você está ilegal aí, chapa. Pega o beco, toma teu rumo. Aleluia. Existe uma lei espiritual trabalhando na minha vida. Uma lei do Espírito de vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que pode renovar as minhas células. Amém, irmãos? Existe a lei espiritual e a natural. Precisa equilibrar isso. Você está comigo? Glória a Deus. Depois eu falo sobre isso. Mas vamos para cá. Olha, vamos abrir Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha só. Aleluia. E aqueles que presenciaram do pecado hoje mesmo, pode dar glória a Deus bem forte mesmo. Diz assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas, fala comigo. Mas. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você se alegra com isso? Aleluia. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. E é porque a graça de Deus está conosco que a gente deve pecar abundantemente. Não, não, não. Essa mesma graça que superabundou é a mesma graça que nos dá força para nós superarmos todas as tentações. Nenhuma tentação vem para as nossas vidas para que Deus não possa ajustar ali, né? Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 13. Aleluia. Romanos 13, 13. Tem nada a ver com, tá? 13, por favor. Podia ser 17, ou então 25, mas está 13. Aleluia. 13. Diz assim: andemos honestamente como de dia. Olha só. Presta atenção. Andemos honestamente como? Fala comigo, como? De dia. Por quê, irmãos? Nós somos luz. Sabe, irmãos, a unção de Deus, ela sabe, é visível na tua vida porque é luz. Quando você olha para um crente, para uma irmã, para um irmão cheio da unção,
Ela é dia, ela é luz, ela brilha. Você está comigo? Sim ou não? Aleluia. Agora vamos ver lá. Aí ele diz assim, é de dia. Andemos honestamente como de dia. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em inveja. Mas, fala comigo, mas. Pode ser mais forte? Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Eita Jesus. Aleluia. Tem alguns irmãos que chegam para mim e dizem, pastor, não estou conseguindo. Consegue, irmão. A unção que está em você é poderosa. Você olha para aqui dali, você quer comer 5 pratos de baião. Aí eu disse assim, só vou comer meio para Satanás ficar assim, debaixo dos meus pés, olhando para mim assim, vai, cai. Não cai, em nome de Jesus. Há uma unção. Há unção que despedaça tudo isso, amém, irmãos? Diga assim, eu desfruto dessa unção. Essa unção já é minha. Alguns irmãos, eu fui falar isso para alguns irmãos, eu disse assim, pastor, eu queria tanto essa unção, já é. Amém, irmãos? Já é. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Aleluia. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito. Olha que conjunção massa, né? Ele diz assim, você vai semear na carne, é problema para você, mas deixa eu te trazer para outro nível. É isso que eu estou querendo falar. Deixa eu te levar para outro nível. Que nível? Aleluia. Mas se você semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. 1 Coríntios capítulo 10, 13. Aleluia. Dá vontade de ministrar muito em cada versículo, mas aqui é só para a gente entender aqui as conjunções. E da onde poderíamos estar em uma situação medíocre, ele está sempre dizendo, mas aí você, opa, eu estou noutra situação, deixa eu subir o nível. Irmão, não desça do nível que Deus já te chamou para ser. Amém? 1 Coríntios 10, 13. Olha só. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Tem alguns irmãos assim, eu quero ser tentado nisso. Ei, irmão, nós vamos ser tentados todos os dias, é diferente de pecar. Tentar é uma coisa, né? Alguma coisa, pecar é outra, né? É uma tentativa, eles vão tentar, mas não vão conseguir. Veio no pensamento, você aborta aquele pensamento. Ei, eu tenho a mente de Cristo. Amém? E você começa a falar das coisas do Senhor. Acabou, irmão. Porque tem irmão que dá a luz ao pecado no pensamento, desce para o coração, acabou-se, meu irmão. Não tem mais. Você morre espiritualmente, para você tanto faz agora mentir, como roubar, como viver em adultério. Sabe, irmãos, esses dias eu recebi uma palavra de Deus na minha vida que ele disse assim, prega aquilo que eu te chamei para pregar. Eu digo, eita Jesus. Mas deixa eu te dizer, adultério é pecado. Saia dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E às vezes a gente chega para aconselhar algumas pessoas que estão caminhando, indo por esse caminho, e a pessoa não quer, diz assim, estou amando. Ei, irmão, você está cego, você está cega. Essa é a realidade. Você já morreu espiritualmente. Jesus está voltando. Jesus quer uma igreja limpa, pura, imaculada, santa. Nós já somos santos, irmão. Nós temos que perseverar santo. Amém? Aleluia. Último versículo. 1 Coríntios 15, 9. Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas, olha que coisa linda. Pela graça,
de Deus, sou o que sou. Eu vou parar até aí. Não vou nem ler o resto, não. Se você quiser ler o resto, você lê. Você lê. Eu era pecador, eu andava em situações complicadas, eu estava num nível lá embaixo, eu era um nível horrível, meu nível era de morte. Gente, você pode dizer o que você foi, não importa o que você foi, mas, pela graça, hoje eu sou o que sou. Pela graça, hoje eu sou o que sou. Lavado, limpo, regenerado, cheio da palavra, cheio da unção, soberano em Cristo. Estou com Ele assentado, reinando. Eu estou reinando em vida. Pela graça, eu sou o que sou hoje. Aleluia. Você pode dizer assim, pela graça, eu sou o que sou hoje. Aleluia. Livre de condenação, livre do pecado, com a lei superior funcionando em minha vida. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Você foi edificado por essa palavra? Fica na prática dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia.